E aí, oitavo ano, tudo bom com vocês? Agora vocês são oitavo ano, não são mais sétimo ano, porque a gente está começando um novo ciclo do nosso ano letivo contínuo, agora entrando efetivamente no ano letivo de 2021, né? Não apenas pagando o ano anterior, mas agora vocês, a gente já está entrando no ano de 2021 e vocês agora passaram para a série que vocês passariam no ano de 2021, que é o oitavo ano. Então, parabenizo todos vocês aí por terem sido aprovados e vamos seguir agora na nova série com novos desafios, novos conteúdos, novas ideias, novos debates para a gente fazer. Bom, o que é que eu vou falar hoje com vocês aqui? Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu vou falar com vocês aqui sobre essa questão do ensino híbrido e do ensino remoto na nossa escola, certo? Tem várias informações que estão aparecendo nos grupos e tal, então vou tentar explicar um pouco para vocês como é que vai ser a dinâmica daqui para frente. E caso tenha alguma mudança, obviamente a gente vai avisar vocês, né? Esse contexto ele está meio incerto, pode ser que haja alguma mudança. Se tiver mudança, a gente vai comunicar para vocês nos grupos, podem ficar tranquilos. A gente vai falar aqui também sobre o oitavo ano. Eita, desculpa. Oitavo ano em geografia, né? Não é o nono ano, é o oitavo ano. A gente vai falar sobre os assuntos que vão ser tratados nesse ano e tentar também adiantar um pouco das coisas que a gente vai tratar daqui para frente. E falar também da trilha um. A trilha um aqui, ó, do nosso slide, a distribuição da população mundial. Deixa eu copiar aqui. A distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. Ih, rapaz, ele não cola não, ó. Distribuição da população mundial e... Cadê? Opa. Gente, desceu demais. Cadê, meu Deus? Ih, agora subiu demais. Misericórdia. E deslocamentos populacionais, que é exatamente a trilha um do nosso caderno de aprendizagem, o primeiro assunto que a gente vai estudar nesse ano, tá bom? Bom, sobre o ensino híbrido e o ensino remoto, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, né? O retorno às aulas semipresenciais foi anunciado pelo governador para o dia 26 e a nossa escola decidiu voltar apenas no dia 9 por conta do transporte, que ainda não foi retomado na cidade, inclusive, né? E no dia 10 também, porque no dia 9 a gente entregou materiais. No entanto, gente, alguns professores, e eu me incluo entre esses professores, a gente considera que a gente ainda precisa manter o isolamento social, a gente ainda precisa manter o distanciamento, porque os níveis de contaminação pela Covid eles ainda são muito altos, né? A gente ainda tem um número grande de mortes, um número grande de contaminados em nossa cidade, e no Brasil inteiro, e não dá para a gente descuidar agora. E aí, assim, por mais que a escola tenha tomado todos os cuidados, por mais que a escola tenha cumprido com os protocolos que a secretaria está propondo, os protocolos eles nos parecem ser insuficientes, não nos parecem ser completamente seguros para garantir enfim, que as pessoas não se contaminem dentro da nossa escola. E aí, por conta disso, esses 4 professores aqui do nosso card, professor Alan, que sou eu, professora Cirlei, professor Jefferson, nós estamos mantendo a atividade remota, nós estamos trabalhando como ensino remoto, certo? No caso de vocês, são as minhas aulas, as aulas da professora Cirlei e as aulas de matemática do professor Jefferson. São 3 disciplinas que a gente vai trabalhar remotamente. Como é que vai funcionar isso? Vocês receberam um horário no grupo de vocês. Esse horário ele vai ser seguido à risca. E aí, na hora da aula, né, a hora da aula que vai estar anotado lá, a gente vai postar nossos materiais, nossos conteúdos, nossas ideias ali, certo? Que é meio estranho eu estar falando isso agora, porque quando vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês já vão ver o material no grupo, né? Então, mas de qualquer forma fica a explicação. E é isso. Assim, a escola vai estar aberta, vão ter alguns professores lá também, mas esses 3 professores, né, no caso de vocês, a gente vai trabalhar somente no ensino remoto, por enquanto. Caso tenha alguma mudança, a gente avisa para vocês. Beleza? Bom, mas vamos lá. O oitavo ano, né? A gente entrou agora no oitavo ano. O oitavo ano ele traz novos conteúdos e novas ideias, né? O que é que a gente vai estudar em geografia? Bom, no sétimo ano a gente estava estudando
o Brasil. A gente estudou o nosso país. A gente falou bastante sobre o nosso país, onde é que o país se localiza, como é que ele se organiza, como é que ele está regionalizado, quais são as questões econômicas do país, qual é a população do nosso país, onde é que ela se encontra, onde é que ela está concentrada, né? Então agora a gente vai expandir um pouco esse escopo, né? A gente vai deixar de falar do nosso país e a gente vai começar a falar de coisas, de questões mais mundiais, mais gerais. O primeiro grande assunto que a gente vai estudar, já é o nosso próximo conteúdo, é o que a gente chama de geografia de demografia. O que é demografia, né? É o estudo das populações. A gente vai estudar número de habitantes de determinados locais, os habitantes, os locais que têm mais habitantes, os locais que têm menos habitantes, por que um determinado local tem mais gente do que outro, né? A gente vai estudar também movimentos migratórios, isso que está sendo chamado no conteúdo de dinâmica populacional. Por que as pessoas saem de seus países, saem de seus territórios e buscam outros locais? Quais são os motivos que estão por trás desses movimentos das pessoas pelo mundo inteiro, né? E também estatísticas populacionais. A gente vai falar muito de pirâmide etária aqui durante a nosso percurso, nosso curto percurso no oitavo ano, né? A gente vai falar muito sobre pirâmide etária, a gente vai falar muito sobre idade, sobre renda, sobre população economicamente ativa, né? A gente vai falar muito sobre número de pessoas, crescimento populacional em determinados períodos, né? Então, tudo isso relacionado à população vai ser estudado nesse assunto que chamamos de demografia, certo? Que é uma parte muito importante da geografia. Além disso, a gente vai falar de dois continentes, que é América e África. América que é o nosso continente, então a gente vai falar um pouco sobre o Brasil, mas pensando o Brasil como parte de um continente, de um conjunto de países, certo? E África também, que é um outro continente, que é um continente que tem uma série de preconceitos em torno dele, né? O preconceito da pobreza, da miséria, da guerra. Alguns realmente justificáveis, outros não, porque a gente percebe que a África hoje ela não é apenas apesar de ainda ser o continente mais pobre, né, menos desenvolvido do mundo, ela não é apenas o continente de pobreza, também é um continente que está despontando com países e cidades muito ricas, né, e muito procuradas pelo mercado internacional, principalmente pela China. Então é uma questão para se observar. A gente vai falar também sobre projeções cartográficas. E aqui quando a gente fala de projeções cartográficas, de cartas, a gente está falando de mapas, basicamente. E ao falar de mapas, a gente fala da forma como determinados territórios são apresentados na forma de mapas. E o formato desses mapas também é um assunto para ser trabalhado aqui nessa unidade. Por isso que a gente vai falar um pouco sobre isso, nas diversas formas de reproduzir em mapas os territórios do planeta. Grande parte dos mapas que a gente utiliza são os mapas de Mercator, que é esse mapa aqui com essas projeções, mas outros mapas usam outras projeções e tem outras ideias por trás, que é o que a gente vai falar nesse assunto. E por fim, a gente vai falar sobre mineração e fonte de energia. A gente vai falar muito sobre a mineração, que é uma atividade econômica muito importante, até para garantir essa fala que a gente está tendo aqui, né? Todos esses componentes são formados por uma série de minérios que são extraídos de algum local e são transformados em mercadorias em outro local. E tudo isso é mediado pela mineração. Então a gente vai falar aqui bastante sobre quais são os países que exportam e quais são os países que importam e que transformam essa matéria-prima nas mercadorias que a gente utiliza. Belezinha? Bom, o nosso assunto, o nosso primeiro assunto, como eu falei com vocês, é distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. Então, nesse assunto, gente, a gente vai falar bastante sobre como a humanidade, desde as suas origens, ela se distribuiu, se dispersou pelo planeta, certo? Que é esse assunto que eu vou falar agora. E quais são os tipos de migração contemporâneas, quais são os tipos de migração atuais e quais são as motivações por trás delas, certo? Por exemplo, aqui, nesse primeiro mapa daqui, estou tentando responder essas perguntas, né? Onde a humanidade surgiu e como é que nós passamos a ocupar todo o planeta? A humanidade surgiu em um único ponto, ela não surgiu em vários pontos diferentes, né? E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso a partir dos estudos dos fósseis.
o fóssil mais antigo da humanidade, ele foi encontrado no continente africano. Aqui ele, ó, no continente africano, que é o fóssil que possui 7 milhões de anos. É o fóssil mais antigo de um ser não humano, mas que é chamado de humanoide, né? Que são esses seres que nos antecederam evolutivamente. E aí, a partir disso é que surge a dúvida, né? Se a gente surgiu na África, se a humanidade, nossos antepassados mais distantes surgiram na África, como é que a gente veio parar aqui no continente americano, por exemplo? Como é que a gente veio parar aqui na Bahia? Como é que a gente foi parar na Ásia, na Europa e tudo mais, né? Então, as pessoas na pré-história, elas foram obrigadas a se dispersar pelo planeta. E foram obrigadas por quê? Foram obrigadas foi lá por conta de falta de alimentos, falta de água. Geralmente era nessa questão de buscar territórios onde você tivesse mais oferta de alimento, de água, fosse mais protegido, não tivesse tantos animais ferozes, né? Pensando que eles viviam lá na natureza selvagem, lá na pré-história. E essas questões elas vão motivando a humanidade a procurar outros territórios, a ocupar outros territórios, certo? Tem que pensar aqui que durante muito tempo, pelo menos até 2 milhões de anos atrás, a humanidade não sabia produzir alimentos, não sabia criar animais, então precisava buscar esses alimentos em outro local, precisava se organizar para enfrentar grandes animais, né? Para não morrer caçado por um grande animal, por um javali, por um elefante ou por um tigre, um leão, um bicho desse, né? Então, assim, tudo isso acaba explicando o porquê que a humanidade saiu da África e foi buscando outros locais. Mas o que não se explica é como é que a humanidade chegou aqui na América. Então, o que se fala é o seguinte, né? Você tem essas 3 teses aqui. Cada uma dessas teses, ou perdão, cada um desses caminhos representa o caminho que a humanidade realmente fez, né? Da África a partir do Oriente Médio. Foi para a Europa e para a Rússia. A partir do Oriente Médio também seguiu por todo o caminho da Ásia até chegar na Rússia também, né? E a partir desse estreito daqui, que se une ao lado de cá com os Estados Unidos, esse estreito aqui é chamado Estreito de Bering, e você pensar que na época você estava vivendo a Era do Gelo, então esse estreito ele estava congelado e unindo as duas pontas, é possível afirmar que depois de milhões e milhões de anos a humanidade alcançou também o continente americano, certo? E aqui a gente encontra também, aqui embaixo a gente encontra o período em que cada fóssil foi encontrado, né? O período local de cada fóssil foi encontrado, né? Bom, rapaz, isso aqui não era para aparecer não. Mas pensando em hoje, né? Pensando em hoje, o que é que motiva as migrações? Assim, no limite, o que motiva as migrações... Não, perdão. Vamos seguindo parte por parte do conteúdo, né? É o que explica o deslocamento das pessoas pelo planeta Terra. Existem 2 explicações. A primeira são as migrações forçadas, que, no limite, é a mesma coisa das migrações que motivaram o movimento das populações da pré-história, né? O que é que motivava eles? Eles precisavam se deslocar para procurar novas fontes de alimento, para procurar o quê? Sobreviver. E as migrações forçadas, elas também têm o mesmo princípio, né? As pessoas saem de seus locais de residência porque elas precisam sobreviver a situações limite. E são várias as situações limite, né? Você tem a fome, como eu falei, mas você também tem situações políticas, né? Perseguição de determinados povos ou de determinadas religiões, conflitos internos, a violência urbana é um motivo que motiva as pessoas a migrarem. Guerras, grandes guerras. Ninguém quer ficar em um local que você pode receber um torpedo na sua casa a qualquer momento, né? E ter você ou sua família morta, destroçada. Então as pessoas se colocam nessa situação de fugir de seus territórios, né? Basicamente fugir. Não é uma migração, é uma fuga, né? Como a gente pode ver aqui nessa imagem, as pessoas aqui se aglomerando em um bote, um barco muito pequenininho no meio do oceano para conseguir chegar
em um outro território longe da guerra, longe do conflito que eles estavam vivendo. No caso aqui, era a guerra da Síria, né? Por outro lado, a gente tem as migrações voluntárias. E aí a migração voluntária é aquela em que a pessoa está bem na sua cidade, está bem no seu país, está bem onde vive, mas ela acredita que precisa se mudar, ela quer se mudar, ela tem o desejo de se mudar, né? O camarada aqui, por exemplo, ele está muito feliz porque agora ele foi para Londres e provavelmente ele vai lá trabalhar, arrumar um emprego melhor, vai estudar, ter uma oportunidade de estudo muito boa, né? Entrar numa universidade, fazer uma escola, fazer algum curso muito bom para ele. Então ele decidiu assim, vou para lá, vou morar em Londres agora, né? Sou, sei lá, sou francês e vou morar em Londres, sou brasileiro e vou morar na Inglaterra, entendeu? E isso ocorre muito, as migrações voluntárias também, principalmente quando a gente fala na chamada fuga de cérebros. Eu vou até colocar aqui, fuga de cérebros. O que é a fuga de cérebros, né, gente? São pessoas que são extremamente bem formadas, né? Pessoas com alto grau de conhecimento, com alto grau de formação, mas que não encontram emprego e oportunidades nos seus locais de origem. Então, o que eles fazem? Eles vão para os grandes centros mundiais para encontrar essas oportunidades de emprego e de valorização da sua capacidade intelectual. E é isso que é chamado de fuga de cérebros, porque isso é muito ruim para o país que investiu na formação da pessoa e aí a pessoa vai usar seu conhecimento em um outro país, né? Mas é muito bom para o país que recebe. Então você tem essa disputa também no chamado capital simbólico, né? No chamado capital intelectual, né? Das pessoas. Bom, é isso, gente. Conteúdo inicialmente. Eu quero que vocês, como atividade dessa aula, eu quero que vocês leiam o ponto 1, tá vendo aqui? Leiam o ponto 1 e que vocês leiam o ponto 2. Só que eu quero que vocês também respondam essas perguntas aqui, ó. Você já parou para pensar como a população humana se dispersou pelos continentes? Conhece alguma teoria sobre isso? Sabe o que são fluxos migratórios e quais são as principais rotas desde o surgimento do homem? Você consegue imaginar o que motivou esses deslocamentos? Quero que vocês leiam essas perguntas, façam uma pequena pesquisa e escrevam o que vocês entenderam das pesquisas para responder essa segunda sessão da trilha. Ok? É isso, gente. Um abraço a todos e todas e até mais. Tchau!